E aí, galera do sétimo ano, professor Jairo chegando para mais um encontro, e o nosso encontro hoje é literatura. Nós vamos falar ainda sobre o livro Sonho de Sinhazinha. Para casa eu passei uma atividade bacana, que você produzisse um texto e falasse um pouco sobre essa questão racial. Espero que você tenha produzido esse texto e num próximo momento nós vamos estar lendo em sala quando nós retornarmos. Enquanto isso, nós vamos aqui trazendo ainda informações sobre literatura, sobre a obra O Sonho de Sinhazinha. Fique à vontade, pegue seu livro, seu material e vai anotando aí os tópicos mais importantes. Se você sentir alguma dificuldade, pausa a aula, anota o conteúdo e dá sequência. Então, um forte abraço, fica com a gente, vamos à aula. Bom, hoje nós vamos trazer ainda a discussão sobre o livro O Sonho de Sinhazinha. Eu sei que você já leu o livro, mas tem algumas informações que nós precisamos repassar para vocês até que chegue o próximo livro. Vamos lá, aqui a imagem para que a gente possa sempre estar lembrando da grande importância da leitura, né? O tempo que eu e você precisamos dedicar à leitura. E essa é a pergunta: quanto tempo você tem dedicado à leitura? Ou você tem passado um bom tempo só em jogos ou só nas redes sociais? Então, o tempo que você precisa também dedicar à leitura, né? À produção, ok? Vamos lá, dando sequência. Aqui um grupo de crianças que estão encantados com a leitura. Por quê, professor? Porque a leitura abre a nossa mente para várias possibilidades, né? Ela nos oportuniza a termos um tempo agradável de conhecimento, de entretenimento, de conhecer o novo. Então, tudo isso vai estar através da leitura e quem proporciona isso é a literatura. Por essa razão que eu e você temos nossos encontros de literatura, e nesses encontros de literatura eu sempre falo, não é só a leitura do livro, mas é compreender o processo de leitura, é compreender personagens, compreender o enredo da história, falar um pouco sobre o autor, sobre o seu processo, o tempo em que ele levou para escrever o livro. Então, todo um contexto vai estar nessa ideia da literatura. Bom, falando sobre literatura, durante esse período eu venho trazendo aqui em nossos encontros vários assuntos que são referentes à literatura. Então, a literatura é uma técnica. Então é necessário a gente estar sempre lembrando sobre isso. Então, literatura é uma técnica de compor, olha que interessante, de compor e expor textos escritos em prosa ou em verso. Então nós temos aqui uma compreensão sobre literatura. Como eu falo e vou repetir, não é só ler um paradidático, não é só isso. Não é só pegar lá o seu livro, você sabe que é da Marta Serrano, Sonho de Sinhazinha, e olhar o resumo atrás. Não, antes disso é compreender que disciplina é essa, porque alguém pode te perguntar o que você estuda em literatura. Aí você pode dizer, não, é só um livro. Não é só um livro. Nós estamos trabalhando e entendendo que a literatura é a técnica, olha só, a técnica de compor e expor textos, sejam eles escritos em prosa ou em verso, de acordo com princípios teóricos e práticos. O exercício dessa técnica ou da eloquência é a poesia. A gente vai encontrar vários textos poéticos interessantíssimos para que você possamos ler. Na correria do dia a dia, pode acontecer de não termos essa condição de estarmos lendo da forma que queríamos, mas é interessante não deixar para depois aquilo que você poderia estar fazendo. A leitura, ela vai te oportunizar a novas experiências, então é interessante que você aproveite esse momento para que você possa conhecer justamente sobre essas possibilidades. Então abre-se novos caminhos para que você possa conhecer essa ideia do novo, tá bom? Dando sequência aqui. Então a palavra literatura, ela vem do latim literaris, que significa
letras. Ah, professor, hoje nós estamos trazendo uma aula de informações sobre a literatura. Sim, como todas as aulas, eu venho trazendo isso para que vocês possam compreender, né? E nessa compreensão, você vai ter a ideia justamente do que é essa literatura. Então, eu já sei até aqui que a palavra literatura vem do latim, literaris, que significa letras. É possivelmente uma tradução do grego, grammaticus, em latim, literatura, significa uma instrução ou um conjunto de saberes ou habilidades de escrever e ler bem. Então, aqui está dizendo que tá? Pode ser um ou pode ser outro, tá? Em latim, literatura significa uma instrução. Está dizendo que aqui é um. O segundo, ele vai dizer que é um conjunto de saberes. Olha como esse é bom. Essa definição, ela é maravilhosa. Um conjunto de saberes, ou, ele dá outra, aqui é o terceiro, aqui é o segundo, habilidades de escrever e ler bem. Quem lê vai conseguir escrever e ler bem. Então, se você lê, a sua quantidade de livros ou de artigos ou de poemas, se você lê digamos que com frequência, você vai então ter essa habilidade de escrever e ler textos. Outros se relacionam com as técnicas da gramática e da retórica da poética. Então vai estar associado à poesia, vai estar associado à leitura, à gramática, né, que você estuda lá em português. Então você consegue compreender que a literatura ela é bem mais ampla do que ler um único livro. Então nós estamos conhecendo sobre esse mundo da literatura e essas informações elas são importantíssimas. Literatura, por extensão, se refere especificamente à arte ou ofício de escrever. Então, nós sabemos que o termo literatura também é usado como referência a um conjunto escolhido de textos. Como exemplo, você vai compreender que não só existe a literatura aqui no Brasil, a literatura brasileira, mas você vai encontrar livros que são e que trazem literaturas diversificadas, como a literatura portuguesa, a literatura espanhola, a literatura inglesa, a literatura que é a nossa brasileira e a literatura japonesa. Todas essas estão inseridas dentro de um processo que é justamente esse processo da escrita, né? O processo de escrever. Ok? Beleza até aí? Vamos dando sequência à nossa aula, trazendo tipos de literatura. Os tipos de literatura nem sempre foram classificados da mesma forma. A divisão clássica, que nasce na antiguidade, é dividida da seguinte forma: narrativa ou épica, lírica e dramática. Já trabalhei com vocês sobre isso, mas para que a gente possa relembrar. Então aqui tem a narrativa, a épica, lírica e a dramática. Mais à frente, uma obra narrativa, então, pode ser classificada em, olha aqui, conto, romance, novela, poemas épicos, ensaio, fábulas e crônicas. Tudo isso vai estar inserido dentro desse processo. Você pode me dizer se você já leu algum conto? Se você já leu alguma fábula, alguma crônica? As crônicas, elas têm uma qualidade que é justamente discutir, alguém vai escrever sobre um fato, um acontecimento, o cotidiano. É muito próximo às discussões sobre o cenário da política. E ali você tem a fábula que vai trazer, ao final do texto, uma moral, né? E dentro do conto você vai ter vários tipos de conto. O conto epistolar, você vai ter o conto, o romance policial, enfim, você vai ter uma dimensão de textos que você pode também, a partir de agora, começar a se interessar e a produzir também esses textos. Podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação. Então, nós sabemos também que a literatura é um instrumento de comunicação e de interação social. Por que, professor, de interação social? Porque eu consigo conhecer um pouco da cultura de outro país, eu consigo conhecer um pouco da cultura de outros lugares, e isso sim é importante. Então, a literatura ela vai cumprir um papel de quê? Um papel de transmitir os conhecimentos, olha que interessante, e a cultura de uma comunidade. Então, através
do livro, através da escrita, que eu vou conhecer um pouco mais sobre a cultura de várias comunidades. E isso sim se dá um processo de interação social. Olha que interessante, turma, né? É interessante que não é só ler um livro. Ah, professor, então eu sei, na aula de hoje e as outras aulas que o senhor vem falando, que não é só ler um livro. Quando eu leio um livro, eu estou justamente desenvolvendo a comunicação e a interação social com outras culturas. Fica atento para essas informações, né? Porque elas são de fato importantes. Qual é o papel da literatura? A literatura é toda forma de representação escrita, seja tomando partido ou análise ou alguma obra, ou música, ou outras representações artísticas. A literatura ganha importância na sociedade por simplesmente ser a ferramenta que registra todos os tipos de informações e acontecimentos históricos. Então é ela que vai conseguir, né, trazer isso. Então qual é o objetivo da literatura? Ampliar as discussões, expandir o conhecimento, abrir novas possibilidades, despertar a sensibilidade, desenvolver o equilíbrio, desenvolver o senso de harmonia e desenvolver o senso de disciplina. Então, quando você lê, você começa a desenvolver todos esses pontos, né, que são objetivos traçados aqui dentro do cenário da literatura. Bom, partindo para o livro, né, nós vamos aqui trazer alguns pontos dos Sonhos de Sinhazinha. Vamos lá. Nesse livro a gente consegue perceber que é uma história que apresenta as diversas culturas em uma única obra. Então você tem lá a cultura africana, sim, presente dentro de um contexto cenário dos escravos. E tem ali a cultura que é voltada para os homens que são ricos da época. A dificuldade de vivência entre os menos favorecidos, os negros, a liberdade era uma única opção dada aos ricos e brancos. Somente eles tinham essa opção de liberdade. Os homens, né, destaque que eram os homens. A senzala era o lugar de diálogo entre os negros e escravos. A senzala era espaço onde os escravos fugiam do sofrimento imposto pela elite da época. Bom, outros pontos que nós encontramos na obra. Um livro carregado de drama, histórias e sonhos que foram cancelados. Um livro que discute o poder dos senhores, proprietários de engenho. As mulheres deveriam cumprir seu papel em casa e na sociedade. Histórias que contam a dificuldade em relação à liberdade das escolhas. O exemplo, casamento, morar em outro lugar. Então, as filhas, elas não tinham essa liberdade. Falando em liberdade, o livro também vai trazer sonhos de liberdade através de Sinhazinha e a Mucama. Repetir isso aqui, por quê? Porque é lá que há uma relação entre ela e a Mucama sobre a liberdade. Liberdades diferentes, mas que eram liberdade. De um lado, Sinhazinha querem ter sua liberdade em relação ao amor, e do outro lado, a Mucama sonhando com a sua liberdade. Bom, sobre a autora, né? O que se tem aqui sobre Marta Serrano? A autora nos remete ao passado através de uma mensagem clara sobre os dois mundos, dos ricos e dos escravos. A autora apresenta em seu texto ideias sobre a relação de poder, a falta de sensibilidade para com os pobres e negros. A autora criou personagens com autonomia. Ela também, Marta Serrano, traça e explora o universo feminino de uma forma ampla, apresentando as dificuldades e as relações na família. Esse livro é um livro criativo, cheio de dilemas, cheio de ideias e cheio de curiosidade. Aqui eu trago algumas imagens para que você perceba como era o processo ali, os escravos sendo conduzidos por um capataz, né, ali o engenho e ali também o espaço de trabalho deles. Aqui a capoeira, uma dança que era típica entre os negros, tá? E aqui imagens de uma casa que era casa grande, né? Ali onde morava a nobreza da época, alguns detalhes do estilo de roupa, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Aqui outro espaço da casa, outro espaço para que vocês possam perceber. Percebam que as mesas eram
de madeira e muitas cadeiras, porque existia muitos convidados da família que estavam sempre presentes nos banquetes. E aqui os escravos trabalhando. Lembrando que trabalhando de uma forma obrigada, né? Eles precisavam trabalhar para ter o mínimo de condição, né? Eles precisavam desse processo todo dia para que eles pudessem estar ali com o alimento o mínimo possível. Então esse livro, O Sonho de Sinhazinha, vai nos trazer informações preciosas. Eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, ciente que você compreendeu que literatura é ampla, né? É a poesia, é a escrita, é o texto em prosa, é o texto em verso, é a comunicação e é tudo aquilo que a gente gostaria de apresentar todos os dias. Textos de qualidade. Valeu, até o nosso próximo encontro.